Capítulo 1. Rebecca Chambers estava andando de bicicleta na escuridão das ruas da Cider District, sob a luz da lua brilhando no céu. Apesar de ainda estar cedo, as ruas estavam desertas, obedecendo o horário de recolher na cidade. Ninguém menor de 18 anos deveria sair até que os assassinos sejam pegues e presos. Este tem sido um tenso e quieto verão em Raccoon City. Ela passou por casas silenciosas, onde só a luz da televisão podia ser vista através de janelas. As pessoas aguardavam trancadas em suas casas, esperando a notícia de que os assassinos foram presos e a cidade estava a salvo. Se eles soubessem. Este tem sido 13 longos dias desde que o pesadelo da mansão Spence terminou. Jill, Chris, Barry e ela mesma foram acusadas de estarem drogados. Depois de serem afastados dos casos, até o RPD recusou acreditar no Stars. Agora, com a Umbrella assumindo a investigação sobre o incêndio, provavelmente se livraria das provas. Não seria tão simples. Uma das maiores e mais respeitadas companhias farmacêuticas do mundo fazendo experiências com armas biológicas no laboratório secreto. Se eu não soubesse de nada, eu provavelmente acharia isso uma loucura. Rebecca e os outros devem se cuidar antes que algum agente seja enviado para atacá-los. Ela estava usando um revólver Snoop Snowden 38 da coleção de Barry, esperando não precisar mais dela depois dessa noite. Virando à esquerda na rua Faust, Rebecca pedalou em direção à casa de Barry, pensando que ele convocou a reunião, provavelmente porque recebeu ordens do escritório principal. Talvez eles me movam para algum laboratório e estudar o vírus. Tecnicamente, eu ainda sou um bravo. Não há motivos para me querer no campo de batalha, pensou Rebecca. Sem dúvida, esse será o meu melhor modo de usar os meus talentos. Os outros eram soldados experientes e Rebecca só estava há 5 semanas no Stars. Sua primeira missão foi a de Recon Force, que exterminou todos o seu time, incluindo os outros, no segredo da Umbrella. Ela sabia que trabalhando no T-Vírus seria a maior contribuição que ela daria para acabar com a Umbrella. Rebecca parou no final do quarteirão, em frente a uma enorme casa de 2 andares, amarelo claro, no estilo vitoriano, olhando em volta para algo suspeito antes de descer da bicicleta. Os Burton vivem próximo a um parque cheio de árvores no subúrbio. Levando a bicicleta até a varanda, viu que se passaram 20 minutos desde a ligação de Barry. Antes de bater na porta, ele a abriu. Vestindo uma camiseta e calças jeans, ele a deixou entrar dando uma rápida olhada antes de fechar a porta. Você viu alguém? Barry perguntou com a sua Colt Python no coldre, parecendo um cowboy. Não vi ninguém, ela respondeu. Chris e Jill estão aqui a qualquer momento. Você quer um café? Barry parecia tenso. Não, obrigado. Talvez água. Ah, sim, claro. Vá em frente e se apresente. Eu voltarei em 1 minuto. Antes de perguntar se algo estava errado, ele foi para a cozinha. Me apresentar? O que estava acontecendo? Ela foi até a sala e parou assustada ao ver um homem estranho sentado no sofá. Ele se levantou assim que ela apareceu. Ele usava jeans, camiseta, sapato e uma bereta 9mm padrão do Stars. Era alto, fisicamente como um nadador, olhos e cabelos escuros. Você deve ser Rebecca, ele disse revelando seu sotaque britânico. Você é uma bioquímica, certo? Trabalhando nisso. E você é? Oh, desculpe os meus modos, por favor. Eu não esperava isso. Ele parou em volta da mesinha do centro de Barry, estendendo a mão para ela.
Eu sou David Trapp, do Stars. Exeter em Mine. Ela se acalmou. O Stars mandou ajuda ao invés de ligar. É ótimo. Então, você é algum observador ou algo assim? Como? Para a investigação. Há outras equipes aqui ou você veio para checar antes? Desculpe ter de dizer isso, Sra. Chambers. Eu tenho razões para acreditar que a Umbrella está chantageando ou subordinando outros membros do Stars. Não há nenhuma investigação e ninguém vindo. Barry entrou na sala com um copo de água e Rebecca pegou agradecida, bebendo metade dele em um gole. Ele te disse, né? Barry disse. Jill e Chris sabem? Ela perguntou. Ainda não. Por isso que eu liguei. Nós devemos esperá-lo para não passar por isso duas vezes. Concordo, David disse. Barry começou a contar como ele e David se conheceram no treinamento do Stars, quando ainda eram jovens. David ouvia enquanto Barry falava sobre as noites da graduação, envolvendo um sargento mal-humorado e várias cobras de borracha. Há 16 anos atrás. Ela deveria estar comemorando seu primeiro aniversário. Batendo na porta, provavelmente os dois alfas. Bateram na porta. Barry foi atender. Jill Valentine e Chris Redfield. Esse é o capitão David Trapp, estrategista militar do Stars, Exeter em Mine. David os cumprimentou e todos se sentaram. David é um velho amigo meu. Nós trabalhamos juntos no mesmo time há uns 2 anos atrás. Ele apareceu aqui há uma hora com novidades e não achei que isso poderia esperar. David? David falou. Como vocês devem saber, 6 dias atrás, Barry ligou para vários departamentos do Stars para saber se alguma declaração foi recebida sobre o que aconteceu aqui. Eu recebi uma dessas ligações. Eu descobri que o escritório de Nova York não contratou ninguém sobre a descoberta, nenhum aviso ou memorando. Após alguns minutos de discussão, David se levantou e disse: Parece que existe outro laboratório da Umbrella na costa de Maine, conduzindo experimentos com seus vírus. E como aconteceu aqui, eles perderam o controle. David virou para Rebecca e disse: Eu estou levantando um time para lá, sem autorização do Stars, e quero que você venha com a gente. Chris ainda estava intrigado com o desaparecimento, com o despreocupação do Stars sobre o acontecido e agora ficou ainda mais preocupado por saber que tinha outro laboratório. E ele quer levar a Rebecca? Chris pensou. Eu conversei com o pessoal do meu time e todos concordaram que vai ser difícil sem ninguém para nos dar cobertura. Nós só queremos entrar, coletar algumas evidências sobre o T-vírus e voltar antes que alguém saiba que estamos lá. David falou. Pois eu também vou. Chris intrometeu-se. Nós todos vamos, Barry disse. David balançou a cabeça. Olha, essa não é uma operação em grande escala. 5 pessoas já estão escaladas. Rebecca tem um conhecimento que nós precisamos para achar os dados do vírus, sabendo que sintomas procurar. Depois de muita conversa, David consegue convencer os 3 alfas a ficarem. Agora a escolha é de Rebecca. Que informações você tem? Jill perguntou. Como você descobriu sobre esse laboratório? David abriu uma pasta e tirou o que parecia ser cópias de jornais e um simples diagrama. Logo depois de ter falado com o escritório central, eu recebi uma visita de um homem estranho que dizia ser amigo do Stas. Ele me disse o seu nome. Era Trent. E me deu tudo isso. Trent? Jill disse. David olhou para ela intrigado. Você o conhece? Um pouco. Antes de nós decolarmos para resgatar a equipe Bravo,
Um homem chamado Trent me deu informação sobre a mansão e me alertou sobre o Wesker. Barry continuou. E Brad disse que Trent deu as coordenadas da mansão logo depois que o Wesker ter ativado o sistema de destruição. Se ele não tivesse dito, nós teríamos explodido com o resto da casa. Chris sentiu uma dor de cabeça. O Stars trabalhando com a Umbrella, outro laboratório, e agora esse tal Trent de novo. David começou a lembrar de seu breve encontro com Trent há 5 dias atrás, tentando ver se esqueceu de dizer alguma coisa. Ele tinha chegado do trabalho e estava chovendo. Uma tempestade de verão que amenizou a leve batida na porta. David olhou no relógio e foi até a porta imaginando quem seria àquela hora da noite. Ele vive sozinho e não tinha família. Devia ser do trabalho ou alguém com problemas no carro. Abrindo a porta, ele viu um homem numa capa de chuva preta em sua varanda com uma água escorrendo pelo rosto. David Trapp? Perguntou um homem alto e magro, alguns anos mais velho do que David, 42 ou 43. Sim? Oh, prazer, meu nome é Trent e eu tenho algo para você. Desculpe, eu te conheço? Não, mas eu te conheço, Sr. Trapp. E eu também sei o que você está lidando. Acredite em mim, você precisa de toda a ajuda que conseguir. Eu não sei do que você está falando. Você deve ter me confundido com outra pessoa. Oh, Sr. Trapp, está chovendo e isso é para você. Confuso, David abriu a porta e pegou um envelope. Assim que o fez, Trent se virou e foi embora. Jill e Rebecca estavam estudando os mapas enquanto Barry e Chris trabalhavam nos artigos do jornal. Os quatro concentrados na pequena cidade da costa, chamada Caliban Cove, em Maine. Todos preocupados com esses desaparecimentos de pescadores locais, que foram considerados mortos. O mapa era um trecho costeiro da cidade. David pesquisou sobre ele e descobriu que foi comprada por um grupo anônimo há alguns anos. Tinha um farol abandonado na beira norte da enseada, no alto do rochedo que era supostamente cheia de cavernas marítimas. Mostrava algumas estruturas lá embaixo, atrás e embaixo do farol. Descendo por um pequeno cais ao sul, estava escrito Caliban Cove, em cima do mapa e embaixo, e em letras menores. Ponto. Pesquisa e teste. O terceiro papel que Trent deu era o que David não entendia. Havia uma lista de nomes. Lane Armour, Alan Kennison, Tom Atkins, Louis Truman, Nicholas Garfield, William Birkin e Tiffany Chin. Jill pegou o papel e leu. Alguma ideia do que isso significa? David perguntou. Jill olhou e falou sobre William Birkin, que constava no material que Trent havia dado a ela. Rebecca pegou o papel assim que Jill olhou para David. Droga! Todos olharam para ela. Nicholas Garfield está na lista, Rebecca disse. Você sabe quem ele é? Perguntou David. Eu conheço, apesar de achar que ele estava morto. Ele era um dos maiores, talvez um dos mais brilhantes homens da biociência. Se ele está com a Umbrella, nós temos mais com que se preocupar do que com ter vírus escapando. Ele é um gênio no campo da virologia molecular. Se as histórias são verdadeiras, ele é um total maluco. O que você pode dizer sobre ele? David perguntou. Ela bebeu o resto da água em seu copo e olhou para David. O que você sabe sobre os estudos dos vírus? Perdão. O que você sabe sobre os estudos do vírus? Nada. É por isso que eu estou aqui, disse David, sorrindo para um pouco. Bom, os vírus são classificados pela estratégia de reprodução e pelo tipo de ácido nucleico, RNA ou DNA. Esse é um elemento especializado no vírus que autoriza
a transferência do genoma para outra célula. Um genoma é um simples grupo de cromossomos. De acordo com a classificação de Baltimore, existem 7 tipos distintos de vírus, e cada grupo infecta certos organismos de certo modo. No começo dos anos 60, um jovem cientista de uma universidade particular na Califórnia desafiou a teoria, dizendo que havia um 8º grupo, os dsN-DNA e os ssDNA, que poderiam infectar qualquer coisa em qualquer contato. O nome dele era Dr. Griffith. A comunidade científica não aceitou a sua teoria. Rebecca notou as expressões vazias nos rostos do colega. Desculpe. Ele então tentou parar de provar, sendo que muitas pessoas ainda estavam interessadas. Ninguém mais ouviu falar nele. Meu professor, o Dr. Vash, disse que ele foi demitido da universidade por uso de drogas, mas rumores diziam que ele estava fazendo experimentos em algum laboratório com os alunos. Nenhum deles falaria, mas foi para um hospício, e o outro disse que ele se suicidou. Nunca foi provado, mas depois disso ninguém o contrataria. Acaba aí? Perguntou David. Não. No meio dos anos 80, um laboratório particular em Washington foi encontrado por policiais com 3 homens mortos por uma infecção viral. Foi o Marburg, um vírus mais letal que existe. Eles estavam mortos há semanas. Os vizinhos reclamavam do mau cheiro. Papéis encontrados pela polícia mostraram que os mortos eram assistentes do Dr. Nicholas Dune. Os 3 se infectaram por um vírus que eles entendiam ser inofensivo, para que Dune tentasse curá-los depois. Rebecca lembrou das fotos das 3 vítimas do Marburg, de uma dor de cabeça inicial para extremas complicações em questão de dias. Febre, coágulo, estado de choque, danos cerebrais, hemorragia por todos os orifícios. Deve ter morrido em piscinas do próprio sangue, pensou. E o professor achou que ele era Griffith? Jill perguntou. O nome de solteira da mãe de Griffith era Dune, disse Rebecca. Depois da história, todos se calaram e Rebecca começou a fazer a sua decisão. Ela sabe que o laboratório em Caliban Cove deve estar cheio de pessoas como Griffith. Sem a ajuda do STARS, nenhum lugar é seguro, mas seria a chance dela contribuir, de fazer o que ela sabe. Seria uma oportunidade de ouro para estudar o vírus antes de alguém. Rebecca suspirou fundo e disse a sua decisão, como feita. Eu vou com você. Quando iremos? Houve um silêncio na sala. Rebecca reparou as expressões dos rostos deles até David falar. Certo, amanhã. Tem um avião indo para Bangor, às 11 horas da noite. Acho que nós todos devemos fazer um plano aqui e depois ir para casa. Rebecca escutou Barry, abrindo a janela e voltando para junto deles. Eles começaram a discutir sobre o que faria depois que Rebecca e David partissem. Jill escutava a suave voz de David quando seus corações gelou ao ouvir os sussurros nos arbustos ao lado de fora da janela que Barry abriu. Umbrella! Abaixem-se! Jill gritou, saindo do sofá com Rebecca, assim que a janela estilhaçou-se ao som de um rifle automático. David foi ao chão enquanto as balas atingiram a poltrona a qual estava. Tufos de almofada flutuavam enquanto buracos enfumaçados apareciam na parede, reboque e madeira voando. Houve um segundo silêncio no tiroteio, suficiente para ouvir o vidro quebrando nos fundos da casa. A sala ficou escura assim que Barry atirou nas luzes. A luz do hall brilhava e mais tiros vinham do lado de fora. Chris engatinhou por entre os cotovelos e joelhos e apagou as luzes adicionais. Agora estava tudo escuro e o tiroteio parou. David escutou passos sobre o vidro vindos na cozinha, que pararam logo depois. Devem haver mais 2 cobrindo as saídas. Mais passos na cozinha. Devem estar esperando se alguém se mover. A visão de David se ajustou, podendo ver Jill e Rebecca armadas do outro lado da mesinha. A casa de Barry é a última
na quadra e tem um parque logo atrás. Eles conseguiram fugir. Se eles conseguissem fugir, podem se esconder nas árvores. David correu para a porta da frente enquanto Chris e Jill atiravam na direção da cozinha. Atrás dele, Barry e Rebecca corriam para a escada sob os tiros. David estava a um passo da porta quando alguém o chutou, abrindo-a. Ele se jogou na porta, fazendo-a fechar. Depois rolou no chão e atirou 5 vezes. Algo pesado caiu na varanda logo depois. David viu Jill e Chris subindo ao pé, na ponta do pé, no primeiro degrau. Houve uma explosão atrás dele. A porta da frente foi destruída pelo time da Umbrella, que procurava finalizar a batalha. Dava para ver as luzes da lua brilhando através da janela aberta. Jill já saiu e Chris estava na metade do caminho. Houve-se vozes masculinas entrando pela porta da frente. Rebecca e Barry saíram. Havia árvores a uns 20 metros dali. Um movimento no canto da sala e Rebecca não hesitou, atirando 2 vezes. Ele nunca mais se levantaria. Nunca atirei em alguém antes, pensou Rebecca. Tiros vindos da janela. Rebecca podia senti-los acertando no chão perto de seus pés. Ela ouviu as sirenes se aproximando e segundos depois cantando pneu. Chris chegou num parquinho seguido por Jill, Rebecca e Barry. Cadê o David? Chris perguntou. Procurando nas sombras, houve 2 tiros. Um terceiro mais alto e mais perto. Exceto pelo barulho das sirenes, o parque estava quieto novamente. Rebecca olhou sobre o ombro e viu David que ainda apontava sua bereta para o atirador. Chris e Jill estavam próximos a ela, segurando suas armas, e do outro lado estava Barry espalhando pelo chão. Ele não estava se movendo. Houve uma escuridão e o silêncio por um momento indeterminado. E haviam vozes que flutuavam e não podiam ser identificadas. De algum lugar bem longe, eles ouviram a sirene. Ele foi atingido. Oh, meu Deus! Veja se está limpo. Espera, eu não consigo achar o ferimento. Me ajuda. Barry! Barry, você... Barry, você pode me ouvir? Barry abriu e fechou os olhos imediatamente, reagindo à dor em volta da sua cabeça. Havia outra dor em seu braço esquerdo. Baleado. Deu de cara numa árvore e algum idiota com bastão de beisebol. Ele tentava abrir os olhos enquanto mãos se moviam sobre o seu peito, sirenes parando por completo. Apesar de ainda se poder ouvir carros da polícia tomando conta da rua, o som dos potentes motores ecoando através do parque coberto de árvores. Braço esquerdo, disse Barry, começando a se levantar. Não se mexa! Perdão, não se mexa! Rebecca disse finalmente. Espere um segundo. Tá bom? Chris, me dê a camisa. Mas a Umbrella... Barry falou. Tá tudo limpo, David disse, ajoelhando-se junto aos outros. Aguente firme, Barry. Assim que ela terminou o curativo, ele se levantou. Eles devem sair de lá antes que a polícia decida vasculhar a floresta. Mas ir para onde? Nenhuma das suas casas eram seguras. Todos estavam aliviados por não terem sido feridos, exceto David, que parecia infeliz como Barry nunca tinham visto antes. O homem que atirou em você? David disse, levantando uma 9mm com o seu supressor preso, sangue pingando pelo canto da arma. Eu o matei. Eu, Barry. Era o Jay Shannon. Barry ouviu as palavras, não conseguindo aceitá-las. Era impossível. Não, você não ouviu bem, estava muito escuro. David se virou e caminhou em direção às árvores. Barry seguiu. A bala da bereta de David fez um buraco no coração do homem. Foi um tiro de sorte. Olhando para a pálida face do atirador, Barry sentiu seu coração virar pedra. Oh, Jesus! Shannon, por quê? Por quê? Barry não se conformou.
Quem é ele? Jill perguntou suavemente. Barry olhou para o homem morto, incapaz de responder. David respondeu. Capitão Jace Shannon, do Stars, de Oklahoma City. Barry e eu treinamos com ele. Barry encontrou sua voz ainda olhando para o rosto de Jay. Eu liguei para ele semana passada, quando liguei para David. Ele estava preocupado conosco, disse que ficaria de olho na Umbrella. E nós conversamos alguns minutos, contando velhas histórias. Eu lhe falei que mandaria fotos das crianças, mas ele disse que tinha que desligar por causa de um encontro. A Umbrella deve estar por trás desse ataque. A casa de Barry foi destruída por pessoas que ele conhecia e foi ferido por uma pessoa que era seu amigo. O silêncio foi quebrado pelo barulho de cachorros e pela localização deve ser da unidade K9 do RPD. Nós vamos para onde agora? David perguntou rapidamente. Existe um prédio vazio em algum lugar que a Umbrella não pensava procurar. Há algum lugar que a gente pode ir a pé? Jill perguntou. Brad saiu da cidade 2 dias depois do incidente na mansão. Não aguentou a pressão. Vamos lá, vamos para a casa de Brad, disse David. Barry conhecia o caminho para sair daquele parque. Ele costumava andar lá com a esposa ao lado de suas filhas, dançando em seus pés. Jill abriu a porta da casa de Brad facilmente. Rebecca examinava Barry enquanto Chris procurava uma camisa. David e Jill vasculhavam a casa. Era uma pequena casa com 2 dormitórios e um jardim nos fundos. Havia casas bem próximas à de Brad, evitando a aproximação de alguém. A mobília era simples. Objetos pessoais e livros estavam espalhados pelo chão. Isso mostrava que o ocupante estava em pânico, incapaz de decidir o que fazer. Naquela mesma noite, eles discutiram sobre o que falariam para a polícia. Rebecca e David se despediram e foram embora. No sorriso de Rebecca, David podia ver que ela sabia perfeitamente sobre os riscos da missão. Ele estava satisfeito por ter alistado ela. Ele só podia esperar que as habilidades dela sejam suficientes para colocá-los e tirá-los inteiros de Caliban Cove.